Hoje, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo e descobrir como essa história antiga carrega a chave para a sua restauração financeira. Jesus contou a história de um homem que tinha 2 filhos, e o mais jovem, impaciente e desejoso de viver a vida do seu jeito, pediu a parte da herança que lhe cabia. O pai, com o coração apertado, mas respeitando a decisão do filho, dividiu os bens e entregou a parte do mais moço. Poucos dias depois, aquele jovem juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante, longe dos conselhos e da proteção do pai. Lá, ele viveu de forma dissoluta, gastando tudo o que tinha sem pensar no amanhã, acreditando que o dinheiro nunca acabaria. Ele desperdiçou seus recursos com amizades passageiras e prazeres momentâneos, até que sua bolsa ficou completamente vazia e a realidade bateu à sua porta. Foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade financeira que uma grande fome sobreveio àquela terra. E o jovem começou a passar necessidade de verdade. Sem dinheiro, sem amigos e sem teto, ele foi obrigado a se sujeitar a um trabalho humilhante para um cidadão daquela região, que o mandou para os campos cuidar de porcos. A situação era tão desesperadora que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Foi ali, no fundo do poço, sujo e faminto, que ele caiu em si e lembrou da casa do pai. Ele pensou em quantos empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele morria de fome naquela terra estranha. Então ele tomou a decisão mais importante da sua vida, que foi levantar-se e voltar para o pai, disposto a pedir perdão e aceitar qualquer condição para ser readmitido. Quando ele ainda estava longe, o pai o avistou e, movido de íntima compaixão, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o. O filho tentou fazer o seu discurso de derrota, dizendo que não era mais digno de ser chamado filho. Mas o pai nem o deixou terminar. O pai ordenou aos servos que trouxessem a melhor roupa para vesti-lo, colocassem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Mandou também matar o novilho gordo para fazerem uma festa, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola nos mostra que, não importa o tamanho do erro financeiro ou a profundidade do buraco em que caímos, sempre existe um caminho de volta para a dignidade e para a provisão na casa do Pai. Essa história reflete perfeitamente a jornada de muitos brasileiros que hoje se encontram perdidos em uma terra distante chamada endividamento. A terra distante é aquele lugar onde perdemos o controle do nosso dinheiro, onde os gastos superam os ganhos e onde as ilusões de consumo nos afastam da realidade. O gastar tudo de forma dissoluta não significa apenas festas, mas também a falta de planejamento, o uso imprudente do cartão de crédito e a busca por um padrão de vida que não condiz com a nossa realidade. E assim como na parábola, a fome sempre chega, seja através de um desemprego repentino, uma doença na família ou uma crise econômica que corrói o poder de compra. Quando a crise encontra o bolso vazio e as dívidas acumuladas, a humilhação se torna inevitável e nos sentimos cuidando de porcos, trabalhando apenas para sobreviver. O ponto de virada na vida daquele jovem não foi quando ele ganhou dinheiro, mas quando ele
caiu em si e mudou sua mentalidade. Cair em si, financeiramente, significa encarar a realidade dos extratos bancários sem mentiras, reconhecer que o caminho trilhado até aqui não funcionou e que é preciso mudar a rota. Significa engolir o orgulho e admitir que precisamos de ajuda, que sozinhos não estamos conseguindo sair do atoleiro das contas atrasadas. A volta para casa representa o retorno aos princípios de Deus sobre administração, honestidade e sabedoria. O pai não rejeitou o filho por ter perdido o dinheiro, mas celebrou a sua atitude de humildade e arrependimento. Deus não está interessado em condenar você pelos erros do passado, mas está ansioso para ver você tomar a decisão de voltar para o centro da vontade dele, onde há provisão e segurança. O anel que o pai colocou no dedo do filho representa a restauração da autoridade e da identidade que haviam sido perdidas. Nas finanças, isso significa recuperar o seu nome limpo, a sua credibilidade na praça e a capacidade de gerir recursos novamente. As sandálias representam a dignidade de não pisar mais na lama e nos detritos do passado, mas caminhar como um filho livre. A festa e o novilho gordo simbolizam a abundância que Deus tem preparada para aqueles que abandonam a vida de erros e decidem se submeter à direção do Pai. Não importa o quanto você perdeu. A casa do Pai tem recursos suficientes para restaurar a sua vida, mas o primeiro passo de levantar-se e ir precisa ser seu. Você pode estar se sentindo hoje exatamente como aquele filho no meio do chiqueiro, olhando para os lados e vendo apenas sujeira e falta de esperança. Talvez o seu chiqueiro seja a pilha de cartas de cobrança que você tem medo de abrir, ou o telefone que não para de tocar com números desconhecidos. Você sente a vergonha queimar no rosto quando precisa pedir dinheiro emprestado para parentes, ou quando o cartão é recusado no caixa do supermercado. O nome sujo no SPC e Serasa parece uma mancha que não sai, impedindo você de alugar uma casa, fazer um crediário ou simplesmente ter paz. Você olha para os seus filhos e sente uma dor profunda por não poder dar o que eles pedem, sentindo-se um fracasso como provedor do lar. A sensação de ter jogado oportunidades fora atormenta a sua mente, e você fica repassando onde foi que errou, pensando: se eu não tivesse feito aquele negócio, ou se eu não tivesse comprado aquele carro. O medo de perder o pouco que restou, como a sua casa ou o seu veículo de trabalho, tira o seu sono e transforma suas noites em momentos de angústia. Você vê as pessoas ao seu redor seguindo a vida, postando fotos felizes, e se sente isolado na sua própria terra distante, achando que ninguém entende a sua dor. A solidão da dívida é terrível, porque ela nos faz querer esconder a verdade de todos, criando uma máscara de que está tudo bem, quando por dentro tudo está desmoronando. Mas eu quero falar diretamente ao seu coração. Esse lugar de vergonha não é o seu destino final, e você não foi criado para comer alfarrobas. A atitude de cair em si está acontecendo agora, enquanto você ouve esta mensagem e percebe que Deus não desistiu de você. Não deixe que a culpa o paralise, pois a culpa é uma âncora que prende você ao passado, enquanto o arrependimento
é a chave que abre a porta do futuro. Você tem um pai que está na estrada, olhando o horizonte todos os dias, esperando ver o sinal do seu retorno. A sua dignidade não está no saldo da sua conta bancária, mas em quem você é para Deus. E Ele está pronto para te vestir com novas vestes de honra. A palavra de Deus nos traz uma promessa poderosa em Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Essa promessa é o abraço do Pai quando você volta para casa, garantindo que na presença dele não há falta. Deus não promete apenas o suficiente para sobreviver. Ele fala em riquezas em glória, o que significa uma provisão completa e abundante. Ele sabe que você precisa pagar o aluguel, a luz, a água e colocar comida na mesa. E ele não é indiferente a nenhuma dessas necessidades. A promessa é que ao voltarmos para sua direção, ele assume a responsabilidade de cuidar de nós como filhos amados. Lembre-se que o pai da parábola não disse, eu te avisei, nem fez o filho pagar cada centavo antes de entrar em casa. A graça de Deus é escandalosa e cobre uma multidão de erros financeiros quando há um coração quebrantado e disposto a mudar. Ele quer restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela má gestão e pelas circunstâncias difíceis. Acredite que há um anel, uma sandália e uma festa esperando por você. Não porque você merece, mas porque ele é bom. Confie que, ao dar o primeiro passo em direção a ele, ele correrá os outros passos em sua direção para te socorrer. Pai Celestial, eu me apresento diante de ti com o coração humilde e arrependido, reconhecendo que me afastei dos teus princípios e acabei me perdendo em minhas próprias escolhas. Senhor, eu confesso que administrei mal os recursos que o Senhor colocou em minhas mãos e por imaturidade ou desespero, acabei desperdiçando oportunidades. Eu decido hoje sair dessa terra distante, de dívidas e escassez, e voltar para a tua casa, onde há pão com fartura e segurança. Quebra agora, em nome de Jesus, todo o ciclo de pobreza que tem se perpetuado na minha vida e na minha família por gerações. Eu renuncio à mentalidade de escassez que me faz aceitar viver no meio dos porcos, comendo migalhas, quando sou teu filho amado. Senhor, eu peço que o Senhor me lave de toda a culpa e de todo o remorso que tenho carregado por causa dos meus erros financeiros passados. Tira dos meus ombros o peso da vergonha de dever, de não conseguir honrar meus compromissos e de me sentir inferior aos outros. Eu clamo por uma nova chance, por um recomeço sobrenatural na minha vida financeira, crendo que o Senhor é Deus de restauração. Abre as portas que eu mesmo fechei com a minha imprudência e traz à existência oportunidades que eu nem imagino. Eu recebo o teu perdão e a tua graça e declaro que estou voltando para o centro da tua vontade, onde a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Senhor Deus, eu preciso urgentemente da tua sabedoria para administrar o que restou e o que o Senhor ainda vai colocar em minhas mãos. Assim como o filho pródigo precisou aprender a viver novamente na casa do Pai, ensina-me a viver segundo os teus princípios de economia e prudência. Dá-me discernimento para diferenciar o desejo da necessidade, para que eu não gaste o meu sustento
com coisas que não trazem vida. Capacita-me a fazer um orçamento justo, a cortar gastos desnecessários e a ter disciplina para seguir o plano que o Senhor me der. Que eu tenha a mente de Cristo para negociar, para investir e para fazer o meu dinheiro render de forma honesta e produtiva. Senhor, livra-me das ilusões do dinheiro fácil e das propostas que parecem atalhos para a riqueza, mas que levam à destruição. Eu peço sabedoria para resistir ao apelo do consumismo e para encontrar contentamento e gratidão no que já tenho hoje. Que o meu coração seja transformado, deixando de buscar a felicidade nas coisas materiais e encontrando a verdadeira alegria na Tua presença. Ajuda-me a ser um bom mordomo, fiel no pouco, para que o Senhor possa confiar o muito em minhas mãos, no tempo certo. Eu rejeito toda a cegueira espiritual que me impedia de ver onde o meu dinheiro estava indo e peço clareza total sobre a minha situação financeira. Deus de providência, eu quero prosperar e crescer, mas quero fazer isso com integridade, mantendo as minhas mãos limpas e o meu coração puro. Restaura a minha reputação e o meu nome na praça, para que eu possa andar de cabeça erguida diante dos homens e da sociedade. Que a minha prosperidade seja fruto do meu trabalho abençoado por Ti, e não de esquemas ou de exploração do próximo. Eu quero ter condições de ser generoso, de ajudar quem precisa e de contribuir para o avanço do Teu reino na terra. Dá-me um coração grato, que sabe reconhecer que tudo vem de Ti e que nada sou sem a Tua graça. Senhor, que a bênção financeira que o Senhor derramar sobre mim não me afaste de Ti, como aconteceu com o filho pródigo no início, mas que me aproxime ainda mais do Teu altar. Eu quero usar os recursos para abençoar a minha família, dar conforto aos meus pais e futuro aos meus filhos. Livra-me da ganância e do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e mantenha o meu foco em servir a Ti e ao meu próximo. Eu consagro a minha carteira, as minhas contas bancárias e os meus projetos a Ti, pedindo que o Senhor seja o sócio majoritário da minha vida. Que o meu testemunho seja de alguém que foi resgatado da falência para a abundância, para a glória do Teu santo nome. Pai poderoso, eu entro na batalha agora contra o gigante das dívidas que tem tentado destruir a minha paz e a minha família. Eu clamo pelo Teu favor sobrenatural diante dos bancos, das financeiras e de todos os meus credores. Toca no coração daqueles a quem devo, para que estejam abertos a negociações justas, com descontos e prazos que eu consiga cumprir. Eu repreendo todo espírito devorador que faz os juros se multiplicarem e as dívidas se tornarem impagáveis. Providencia, Senhor, recursos inesperados, causas na justiça, vendas travadas e dinheiros esquecidos, para que eu possa quitar tudo o que devo. Senhor, eu peço proteção contra novas dívidas e contra imprevistos que tentam sugar o meu orçamento todos os meses. Levanta uma muralha de fogo ao redor das minhas finanças, impedindo que o inimigo toque no meu sustento. Eu profetizo que a era da humilhação acabou e que estou entrando em um tempo de restituição e honra. Dá-me a vitória total sobre esse endividamento, para que eu possa dormir em paz e acordar sem o peso da cobrança sobre as minhas costas.
Eu creio que o Senhor está preparando o novilho gordo, a festa da celebração da minha liberdade financeira. Eu declaro sobre minha vida que sou filho amado e tenho direito à herança do Pai. Eu declaro que o meu nome será limpo e honrado diante de todos os homens. Eu declaro que tenho a mente de Cristo para administrar e multiplicar meus recursos. Eu declaro que a escassez e a miséria não têm mais lugar na minha casa. Eu declaro que sou livre das dívidas pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que viverei o melhor desta terra e comerei o pão com fartura. Em nome de Jesus Cristo, eu selo esta oração com fé e esperança, crendo que a minha volta por cima já começou no mundo espiritual. Receba agora o abraço do Pai. Sinta Ele colocando o anel de autoridade no seu dedo e as sandálias novas nos seus pés. Não olhe mais para trás, para o chiqueiro ou para os erros. Olhe para a festa que Deus está preparando para a sua vida financeira. Se você crê nessa restauração completa, deixe o seu amém nos comentários e tome posse da sua vitória.